Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais quentes do cenário político brasileiro, a ordem de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para entender a fundo as justificativas legais por trás dessa decisão, vamos nos basear na análise do jurista André Marcília. Vamos juntos decifrar o que está em jogo? Bom, tudo começa com esse fato. Uma notícia que, sem dúvida, sacudiu as estruturas políticas do país: a decretação da prisão preventiva do ex-presidente. É uma medida de um impacto gigantesco e que, claro, nos faz perguntar na hora: qual a base legal para isso? E é exatamente essa pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. Será que os argumentos usados para justificar essa prisão se sustentam mesmo, do ponto de vista da lei? Vamos olhar os detalhes para descobrir. Para a gente organizar o raciocínio, preparamos um roteiro. A gente vai passar por cada um dos três argumentos principais da decisão. E, depois, vamos abrir o foco para entender o cenário mais amplo, tudo com base na análise da nossa fonte. Tudo pronto? Então vamos lá. Vamos direto ao primeiro argumento que apareceu na ordem de prisão. E vamos ver o que a análise jurídica diz sobre a validade dele. Olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, a justificativa usada na decisão. E do outro, a análise jurídica, que lembra de duas coisas básicas da nossa Constituição: o direito de reunião e o fato de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. É uma colisão de interpretações que vale a pena a gente olhar de perto. E aqui está o ponto-chave que, segundo a análise, basicamente desmonta essa primeira justificativa. A responsabilidade por um crime é individual, ela não se transfere. É um princípio fundamental do nosso direito que não dá para ignorar. Certo. Agora vamos para o segundo argumento, a alegação de que o ex-presidente poderia fugir. Será que essa suspeita se sustenta juridicamente? A análise neste ponto é bem direta. A lei exige provas concretas, um indício real de um plano de fuga. Simples suposições, como estar perto de um lugar ou o que outra pessoa fez, não são suficientes para justificar uma medida tão extrema como a prisão. Então, o que a fonte mostra é que a lei é bem clara. Precisa ter um indício específico de que a pessoa vai fugir, não uma desconfiança genérica. É um ponto crucial que não pode ser deixado de lado. Chegamos ao terceiro e último argumento específico, uma suposta falha no monitoramento da tornozeleira eletrônica. Mas a pergunta é: houve mesmo uma violação comprovada? E aqui a análise levanta uma questão de procedimento que é importantíssima. A defesa nem sequer teve a chance de explicar o que aconteceu com o sinal do equipamento. Um passo básico que teria sido simplesmente pulado, o que coloca toda a validade dessa acusação em xeque. A conclusão da análise, portanto, é bem clara. Sem seguir o processo correto, não dá para afirmar que houve um descumprimento que justificasse a prisão. É uma falha que compromete todo esse argumento. Ok, agora que a gente já destrinchou os argumentos específicos, vamos ampliar o nosso olhar para tentar entender o que essa decisão pode revelar sobre o momento político e institucional do país. A análise, a partir daqui, fica ainda mais complexa. Para a gente entender o próximo ponto, é essencial lembrar de um dos pilares da nossa Constituição, a presunção de inocência. É aquele princípio que garante que ninguém pode ser tratado como culpado até o processo acabar de vez, depois de todos os recursos. E isso ilustra perfeitamente a principal crítica da fonte. A ordem de prisão foi emitida enquanto o processo ainda corria. Ou seja, ela atingiu alguém que, pela lei, ainda é considerado inocente. Um ponto que gera um debate jurídico enorme. Pois é, se os fundamentos legais parecem tão frágeis, o que mais poderia estar por trás dessa decisão? A partir de agora, a gente entra no campo das possíveis motivações estratégicas, sempre com base na leitura da nossa fonte. Aqui estão as possíveis razões estratégicas que André Marcília aponta para essa antecipação da prisão. A ideia, segundo ele, seria criar um fato político com grande repercussão e, ao mesmo tempo, já evitar possíveis complicações no futuro. Uma jogada que seria calculada dentro do tabuleiro do poder. E essa é a conclusão final e bem forte de André Marcília sobre a decisão. É uma avaliação dura que deixa muito claro o posicionamento dele sobre a legalidade e a natureza dessa ação. E assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta que fica no ar. O que uma decisão como essa nos diz sobre o equilíbrio de forças no Brasil hoje? É uma reflexão importante para a gente entender os rumos do país. Agradeço a companhia e até a próxima!